Boa noite a todos. Nosso abraço inicial a cada um de vocês aqui. Nossa saudação aos amigos que acompanham pela web. Um agradecimento à União Espírita Cristã pelo convite para estar aqui trazendo algumas reflexões sobre um tema, no caso a prevenção do suicídio, que é um tema muito querido, de muito interesse a nós da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Aproveitando aqui um ensejo, creio que todos vocês receberam na chegada aqui à casa esse pequeno folheto com a divulgação do evento que nós vamos realizar, uma parceria do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFES, no qual eu sou o coordenador, juntamente com a Associação Médico Espírita, com a Federação Espírita, com o Grupo Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro e também com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Nós nos juntamos para organizar esse evento e estará conosco aqui na terça-feira próxima, na segunda-feira, dia 27 de julho, às 19h30, no Centro de Convenções de Vitória, o jornalista André Trigueiro. Ele vai vir falar dar uma palestra intitulada Viver é a Melhor Opção e também fazer o lançamento do livro de mesmo nome. Contamos com a presença de todos vocês lá. São 600 lugares e a entrada é franca, com uma doação de uma lata de leite em pó, se possível, e é por ordem de chegada, ok? Trata-se de um evento imperdível. Ele vai justamente falar sobre a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Bom, anualmente, estima-se, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que ocorram em todo o mundo 800 mil suicídios por ano no planeta Terra. Estima-se que o número de tentativas seja bem maior, cerca de 10 a 20 vezes maior, tendo, portanto, por ano, cerca de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio no mundo. Esses dados são dados oficiais, como todos os outros que nós vamos trazer aqui, da Organização Mundial de Saúde. Se fizermos uma conta rápida, 800 mil suicídios por ano, para calcularmos quantos suicídios por dia, por hora, por minuto, chegaremos a esse resultado. Ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Na verdade, o suicídio ele é um fenômeno que possui o problema da subnotificação, o número de registros, na verdade, o número de registros é abaixo do número de ocorrências na realidade. Então, estima-se que haja, na verdade, um suicídio a cada 25 ou 30 segundos no mundo. Ou seja, em 5 minutos aqui de nossa conversa, tivemos aproximadamente 10 espíritos que desencarnaram pela via do autoextermínio. As taxas de suicídio nos países atualmente são essas, as principais taxas, as taxas mais altas, a Guiana, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são os países com maior número, com a taxa mais alta, a Guiana, por exemplo, aqui na América do Sul, com 44,2 suicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano. É assim que se avalia essa taxa. Essas taxas como mostrado na última coluna, de 44,2 no caso da Guiana, de 28,9 no caso da Coreia do Sul e de 38,5 no caso da Coreia do Norte, são taxas consideradas altíssimas, Essa taxa representa, portanto, o número de suicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano nesses países. No caso do Brasil, nós temos 5,8 suicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano. As taxas no Brasil são consideradas taxas baixas, porém, vem tendo
uma subida nos últimos 10 anos. Né? Cerca de 5 ou 10 anos as taxas eram próximas de 5 e hoje são em 5,8. Para que possamos entender melhor o que significam essas taxas, nós vamos tomar aqui o exemplo do município de Vitória, em que o coeficiente de Vitória, a taxa de suicídios em Vitória é de 5 suicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano. Então, fazendo uma regra de 3, né, se Vitória tem 380 mil habitantes, né, 5 suicídios para 100 mil, X para 380 mil, nós temos no município de Vitória, por ano, atualmente, 19 suicídios. Acredita-se, como todos os dados, né, referentes à estatística sobre suicídio, que, na verdade, esses números são maiores, né, mas são os dados que temos oficialmente registrados. Bom, algumas informações de natureza epidemiológica sobre o suicídio é que ele é uma das 3 maiores causas de morte na chamada faixa etária jovem, que é de 15 a 35 anos, porém, as maiores taxas de suicídio se encontram na população acima de 70 anos. Essas informações se referem ao mundo como um todo, não só ao caso brasileiro, mas ao mundo como um todo. O maior crescimento, apesar das maiores taxas se encontrarem na faixa de 70 anos ou mais, o maior crescimento das taxas se encontra também na faixa etária jovem, que é de 15 a 35 anos. O Brasil, em que pese as taxas serem consideradas baixas em função do tamanho da sua população, em números absolutos, o Brasil é o 8º país com mais suicídios, né? São 28 suicídios por dia registrados oficialmente no país, o que geram 10.220 por ano. E para cada suicídio, de modo geral, 5 a 10 pessoas próximas são afetadas. Na verdade, estudos recentes têm mostrado que 10 a 20 pessoas próximas são afetadas de diversas maneiras, emocionalmente, economicamente, afetivamente, enfim, né, de diversas maneiras são afetadas, né? Isso mostrando realmente como é um problema de grave implicações, né? E, por fim, esse é um dos maiores problemas também, é que há subnotificação acerca dos registros, né? Ou seja, as ocorrências, na verdade, quando chegam nos órgãos oficiais da área de saúde, muitas vezes foi um suicídio, mas não é registrado dessa forma. Então, a gente não tem, na verdade, uma noção plena, né, bem real, do quantitativo de suicídios. Isso no mundo inteiro é assim. Hoje há um esforço aqui em nosso estado, um grupo de trabalho focado na questão da prevenção do suicídio, que tem trabalhado do qual o nosso núcleo faz parte, a AMES também faz parte, dentre outros órgãos, a Secretaria de Estado de Saúde e algumas secretarias de saúde de município, visando articular políticas e criar iniciativas para que possamos minorar o problema da subnotificação, de modo a conhecer melhor o que tem acontecido, né, no nosso caso aqui, pelo menos em nosso estado. Mas talvez o dado que mais impressione seja esse, que o suicídio ele é prevenível em 90% dos casos. Temos um dado alarmante, que é um suicídio a cada cerca de 35, 40 segundos, e ao mesmo tempo temos essa informação de que o suicídio ele é prevenível em 90% dos casos. Por que prevenível em 90% dos casos? Porque as situações que estão associadas à ocorrência do fenômeno são situações diagnosticáveis e tratáveis. Por isso é que ele é prevenível em 90% dos casos. Então, existe toda uma dificuldade também na questão de se diagnosticar e de se tratar. Bom, a Organização Mundial de Saúde, a partir dessa análise estatística acerca das ocorrências do fenômeno do suicídio em todo o mundo, conseguiu identificar um conjunto de fatores de risco, ou fatores de vulnerabilidade associados ao suicídio. Eles são divididos, de modo geral, em duas categorias, os predisponentes e
os precipitantes, né? Predisponentes são aqueles que têm um caráter crônico, aqueles com que o indivíduo já convive ao longo da sua história, episódios que ocorreram na sua vida. E os precipitantes são aqueles mais agudos, né? Como se pudéssemos diferenciar o caráter crônico e o caráter agudo, né? No caso dos predisponentes, os principais são esses: o indivíduo que possui alguma espécie de transtorno psiquiátrico, principalmente a depressão e a esquizofrenia, já tem um histórico de tentativas de suicídio, ter casos de suicídio na família, ter sofrido ou estar sofrendo abuso físico ou sexual, ter passado pela perda do genitor na infância, uma vida em isolamento social, viver um problema do desemprego e principalmente o abuso do álcool. Esses são os principais fatores predisponentes. Aqueles precipitantes, que são, digamos assim, a gota d'água, e é o que muitas vezes aparece nos casos noticiados na mídia e muitas vezes naqueles casos com os quais nós temos alguma proximidade, passa a impressão de que a causa da pessoa ter tirado a própria vida foi algum desses fatores chamados precipitantes, como desilusão amorosa, a separação conjugal, que são questões que envolvem um caráter passional, que muitas vezes são tomados como a causa do indivíduo ter decidido tirar a própria vida, quando na realidade é um problema multifatorial e de identificação complexa do que é a causa da tomada de decisão do indivíduo tirar a própria vida. Mas eles fazem parte dos precipitantes, né? Desilusão amorosa, separação conjugal, os conflitos relacionais, derrocada financeira, perda do emprego, né? Então, na verdade, o que existe é um quebra-cabeça grande de muitas peças, e peças difíceis de se encaixam, mas são difíceis de montar, de se encaixar, né? Então, basicamente, esses são os fatores de risco identificados na análise das estatísticas, né, sobre suicídio. Mas o que nos interessa na questão da conscientização especificamente é a identificação dos fatores mais importantes. E os fatores mais importantes são esses três aqui: a presença do transtorno mental, principalmente a depressão. Não quer dizer que o indivíduo que esteja com depressão, que ele vai tirar a própria vida, mas o que existe é que, na esmagadora maioria dos casos, dos registros de suicídio, a depressão estava presente. Tentativa de suicídio, o indivíduo que já tentou, o risco aumenta muito mais. E associação com o uso de drogas, principalmente álcool, né? Além das drogas ilícitas, né? Também. Como a depressão ela está presente em 80% a 90% dos casos de comportamento e de ação suicida e também nos casos em que o indivíduo efetivamente tirou a própria vida, vale a pena aqui um destaque sobre os sintomas da depressão, né? Porque o nosso tema aqui é conhecer para prevenir. Então a ideia é que a gente possa ser capaz de reconhecer isso num familiar, num ente querido, ou num amigo próximo, um colega do trabalho, da escola, que possa estar apresentando algumas características que possam denotar a presença da ideação suicida e que dessa forma nós sejamos capazes de oferecer algum tipo de auxílio, né? Como a depressão ela é um fator de risco extremamente importante, vale a pena nós entendermos aqui quais são os sintomas da depressão. Lógico que a ideia aqui não é capacitar ninguém a dar um diagnóstico de depressão. É simplesmente perceber que possa estar havendo uma situação do indivíduo estar com depressão. Hoje em dia, na área de saúde, muitos conhecimentos, elas são levadas ao público leigo de uma maneira muito tranquila. E a ideia é fazer isso aqui com a depressão. As mulheres aqui, não tem um mês especial dedicado à prevenção de uma doença, em que as mulheres são convocadas a voltarem as suas atenções, né? Que mês que é esse? Outubro, não é isso? Outubro tem uma cor própria. Qual é essa cor? Outubro rosa, não é? Não existe o autoexame que as mulheres fazem, né, de apalpar os seios para identificar nódulos, não é isso? Não funciona assim? E a medicina orienta que quanto antes você identificar, mais rápido você pode tratar, e a chance de cura ela é alta quando você detecta
detecta no início, isso faz parte da mídia, atrizes de novela fazem essa propaganda, e você faz isso em casa com toda tranquilidade, sem ser um mastologista, sem ser um especialista da área, sem ser um médico. A ideia aqui é exatamente essa com a depressão. Não é capacitar ninguém ao diagnóstico, mas pelo menos uma percepção de que a depressão possa estar presente no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu vizinho, no colega da escola, no amigo do trabalho. Esses sintomas que nós vamos listar aqui são sintomas que têm que estar presentes há mais de 2 semanas, trazer sofrimento significativo, alterar a vida social, afetiva ou laboral do indivíduo e não serem por causa de um luto recente, ok? Por 15 dias trazer aquele sofrimento e não ser por causa de luto recente. Quais são esses sintomas, então? A lista é um pouco grande, mas existe ali um conjunto deles, aqueles 3 primeiros ali, que se nesses 15 dias o indivíduo estiver manifestando 2 daqueles 3 primeiros ali, quais são os 3 primeiros? Sentir-se triste durante a maior parte do dia, quase todos os dias. Ou então, perder o prazer ou interesse em atividades rotineiras. Ou então, sentir-se cansado e fraco o tempo todo, sem energia. Então, a presença de 2 desses 3 durante os últimos 15 dias, por exemplo, que não sejam por causa de luto recente e que o indivíduo esteja sendo afetado na sua vida social, laboral, indicam a situação da presença, a possível presença da depressão. Então, o que vai se sugerir? Conversar sobre aquele problema. Olha, eu tenho notado você triste a maior parte do dia, há muitos dias eu tenho notado isso. Você aparenta estar cansado, você gostava de caminhar na praia, não tem caminhado mais, tem ficado muito dentro de casa, não tem saído. Então é você notar isso, conversar sobre isso, colocar que você está percebendo o que está acontecendo com o outro, que ele está sofrendo. Então esse é o ponto de partida. E existe uma outra situação que é efetivamente o acompanhamento, o atendimento do profissional de saúde, que é sugerir que tal conversarmos com o seu médico sobre isso. Vamos ao médico, vamos ao posto de saúde, relatar isso que você está passando. Isso pode ser alguma coisa complicada. Se além de 2 desses 3 tiverem presentes ali, pelo menos normalmente sempre estão, 2 dessa lista enorme ali embaixo, a depressão considerada leve. Se tiver cerca de 3 ou 4 dessa lista enorme ali, aí é moderada. E se tiver 4 ou mais sintomas daqueles de baixo ali, aí é grave. Quais são esses sintomas ali? Irritabilidade, desesperança, queda da libido, perda de peso ou ganho de peso sem estar em dieta, dormir demais ou de menos, sentir-se inútil, sentir dificuldade de concentração e até ter pensamentos frequentes de morte e suicídio. Então, um quantitativo cada vez maior daquela lista ali de baixo indica cada vez mais uma situação grave. Mas essa questão específica, leve, moderada ou grave, aí o especialista vai dizer. Mas pelo menos nós sermos capazes de perceber que algo errado, algo de sofrimento está acontecendo com o outro e que isso pode ser a depressão, isso é algo que está ao alcance de cada um de nós. Quais são as possibilidades terapêuticas? O esquema mais eficaz é a associação de psicoterapia e antidepressivos que, lógico, os profissionais de saúde é que vão prover esse tipo de apoio, Só que isso isoladamente pode ser comprometido se o indivíduo não contar com outro apoio fundamental, que são os chamados recursos da comunidade, ou seja, além do indivíduo ser levado ao apoio psicoterápico de um profissional de saúde, de um psicólogo, e ao médico que vai fazer o acompanhamento da medicação com os antidepressivos, além disso, é fundamental contar com o apoio dos recursos da comunidade. Quais são eles? A família, em primeiro lugar, é importantíssimo estar presente, companheiros, namoradas, amigos, colegas, o apoio espiritual e religioso é fundamental também, e grupos de apoio, como por exemplo o Centro de Valorização da Vida, que oferece 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do telefone, basta ligar 141 e tem um voluntário lá à disposição para oferecer apoio emocional por meio da escuta, de uma escuta compreensiva. Então a união desses esforços é o que vai cada vez mais
tornar eficiente qualquer ação terapêutica para o indivíduo recuperar-se, né? E, enfim, se livrar daquela situação de sofrimento em que se encontra e que é muito presente nos casos de ideação suicida. Bom, existem os fatores de risco, mas existem também os fatores de proteção, né? Quais são eles? Eles são divididos também em dimensões. Na dimensão da personalidade, os fatores são sentimento de valor pessoal, confiança em si mesmo, disposição para buscar ajuda, abertura à experiência alheia, flexibilidade, habilidade para se comunicar. Essas são características que, quando presentes no indivíduo que se encontra nessa situação que nós acabamos de ilustrar, essas características aqui, elas são positivas, porque vão prover ao indivíduo justamente forças para conseguir buscar ajuda, para receber ajuda, ter a adesão ao tratamento, conseguir realmente se esforçar para sair da situação de sofrimento em que se encontra, né? Daí, por exemplo, a importância da habilidade, caso o indivíduo tenha isso, a habilidade em se comunicar, ele vai conseguir falar isso. Porque muitas vezes o que os familiares relatam é que o indivíduo estava passando por aquilo ali, aconteceu e ninguém tinha notado, ninguém tinha percebido. Existe uma dificuldade de percepção de cada um de nós com relação ao sofrimento do outro, mas se o outro, quando ele tem uma dificuldade de comunicação, de abertura à experiência alheia, isso dificulta ainda mais o reconhecimento do comportamento ou da ideação suicida. Então, esses fatores, quando eles existem no indivíduo, é importante sim que sejam valorizados. Não só de personalidade, mas também de cultura, indivíduos que têm adesão a valores e normas, que possuem bons relacionamentos, que possuem amigos que não usam drogas, e que vivem no ambiente de integração social, por meio da religião, do esporte e do trabalho. Vale lembrar um estudo realizado recentemente, agora em 2014, publicado numa importante revista norte-americana britânica da área de saúde. Eles acompanharam 20 mil indivíduos durante 16 anos, buscando identificar quais são os fatores de proteção do suicídio que seriam os mais importantes. E o fator que surgiu nessa pesquisa como o mais importante foi justamente a espiritualização do indivíduo. O indivíduo, quanto mais espiritualizado ele é, quanto mais envolvimento religioso, independente de filiação religiosa, tá? Independente disso, é a espiritualização do indivíduo, a espiritualidade dele. E quanto mais envolvimento religioso ele tem, mais protegido ele se encontra. Fator espiritualidade, religiosidade, nessa pesquisa, com 20 mil pessoas, durante 16 anos, mostrou esse fator como sendo o mais importante. Fatores ambientais também, um bom sono, luz solar, atividades físicas, fazem parte de todos os recursos que nós que convivemos eventualmente com alguém que esteja passando por esse sofrimento, pensando em tirar a própria vida, que podem ser valorizados. E esse ponto também fundamental, que é a dimensão familiar. Bons relacionamentos em família, pais dedicados e consistentes, eles promovem uma coisa chamada proteção e segurança afetiva. Isso é o que o indivíduo precisa muito no momento como esse que ele se encontra. Então essa tecla, que o Espiritismo fala tanto sobre família, família, acho que não passa uma semana aqui sem ter uma palestra sobre família, Aliás, tudo acaba se relacionando com família, não é? Então de fato é isso. Cultivar os bons relacionamentos, valorizar pais dedicados e consistentes, o esforço também dos pais nesse sentido, tudo isso é muito importante. Existem também frases de alerta, ou seja, a gente pode estar convivendo com uma pessoa que tem isso tudo que nós temos falado aqui e que de repente, às vezes não fala nada, mas às vezes solta algumas frases que passam desapercebidas. Então, quando perceberam o quebra-cabeça, os fatores predisponentes ali, o transtorno mental presente, como é na maioria dos casos, a depressão, está vendo as pecinhas do quebra-cabeça? E a comunicação. O indivíduo começar a dizer coisas como, por exemplo, eu preferi estar morto, chega dessa vida. São frases soltas num café da manhã que passam muitas vezes apercebidas. Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais. Importante, cada frase dessa isolada não vai dizer muita coisa.
cada sintoma daquele ali isolado não vai dizer muita coisa. Cada fator de risco daquele ali isolado também não vai dizer muita coisa, mas quando você começa a perceber essas coisinhas próximas ali, no entorno do indivíduo, acende a luz amarela ali e oferece a ajuda. Porque se eu não aguento mais aqui, por exemplo, eu ouço dos meus alunos lá o período inteiro lá na universidade. É uma frase comum, né? Às vezes o filho diz isso, né? Que não aguenta mais, né? É uma frase comum, mas ela solta realmente não vai dizer muita coisa. Mas num contexto, quando você começa a prestar atenção no sentimento do outro, e você ouve isso, é um pedido de socorro que está ali. Eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Penso em bobagens, tenho pensamentos ruins. E diversas outras, né? Pirei. Uma que eu ouvi de uma pessoa, eu penso em coisas que não deveria pensar. Ele dizia que ele vinha na estrada de um estado para cá, fazia essa viagem e estava numa situação difícil, e ele disse essa frase: eu venho dirigido pensando em coisas que eu não deveria pensar. Então são frases diversas que, quando você tem um contexto, são frases de alerta assim, que merecem nossa atenção, justamente porque a Organização Mundial de Saúde, nos diversos estudos, mostrou exatamente isso, que a maioria das pessoas com ideia de morte comunica seus pensamentos e intenções suicidas. Alguns não comunicam, mas a maioria sim. Existem também os sinais comportamentais: desfazer-se de objetos importantes, fazer testamento. Volto a dizer, nada disso isoladamente, tudo isso dentro de um contexto. Ok? Despedir-se de parentes e amigos, sem razão aparente. Quando você começa a prestar atenção nessas coisas, assim, você percebe no diálogo com o outro um tom de despedida. Ele conversa com você, comentando coisas, e parece que ele vai viajar. Mas ele não está dando um tchau claro, mas ele está falando num tom de despedida. Fazer carteiras de doação de órgãos. Não é isso isolado, lógico que não, muitos de nós aqui fazemos, né? Mas quando junta as peças, comprar armas, estocar comprimidos, fazer seguro de vida, e esses dois últimos aí, que normalmente estão na situação mais terminal da tomada de decisão, né? Colocar as coisas em ordem e fechar conta corrente no banco, em que organiza a vida financeira toda, paga contas. Então, quando você junta as peças e tem a presença dos sinais comportamentais, as frases de alerta, aqueles sintomas que parecem ser da depressão, eventualmente o consumo do álcool, e ter aqueles fatores predisponentes, alguns ou vários ali presentes, né? Você junta as pecinhas ali, opa, vamos conversar o que está acontecendo. A avaliação do risco, em geral, segue essa escala que está aqui. Muitas vezes não passa por essas etapas, mas em geral sim. O indivíduo começa, quando vai elaborando o comportamento suicida, ele começa pelas ideias de morte em geral, isso ajuda também na nossa percepção. O indivíduo começa a falar: como é que será que é quando morre? Como é que será? Se eu morrer, o que os outros vão pensar? Passa a pensar ideias de suicídio. E se eu tirar a própria vida, se eu me matar? Como é que será que é isso? Como é que será que é do outro lado, quando eu me mato? Minha família vai pensar o quê? Será meus amigos, quando receber a notícia? E começa a pensar assim. Depois, começa a fazer planos, né? Como matar? Como eu vou me matar? Começa a pensar como fazer. Depois, aí são situações, quanto mais caminha nessa escala, mais alto é o risco. Começa a fazer pesquisa de poder letal. A internet é cheia disso, né, infelizmente. E toma providências pós-morte. É o topo dessa escalada. Então, quando a gente convive com o indivíduo e presta atenção no seu sentimento, quando a gente escuta o outro, a gente começa a perceber, quando a gente convive, né, com alguém nessa situação, começa a perceber a presença disso que nós estamos comentando aqui.
né? Existem preconceitos e mitos, né? Você convive com a pessoa, por exemplo, e você está percebendo isso, e você fica com medo de perguntar se ela está pensando em se suicidar, está pensando em se matar. Aí tem um preconceito que é justamente esse. Mas se eu falar sobre suicídio, poderei induzir a pessoa a isso, vou dar a ideia. Isso é um mito. Se a pessoa está dando esse sinal, é o caso sim de perguntar o que ela mais quer. É justamente isso, alguém que seja capaz de perceber aquele sofrimento que ela está tendo. E que possa chegar e perguntar, olha, eu tenho notado, pelo que você tem falado, e algumas coisas têm acontecido na sua vida, que você está pensando talvez em tirar a sua própria vida, é isso mesmo? É perguntar. Porque isso vai passar uma sensação de vínculo, de acolhimento e de alívio, vai tirar um pouco, compartilhar um pouco aquela carga emocional muito forte que está com a pessoa. Finalmente alguém entendeu o que está se passando comigo, alguém está percebendo o meu sentimento. Então, esse é um mito, achar que falar vai induzir, se eu falar vou dar ideia, isso é um mito. Outro, ele está ameaçando o suicídio, quando a situação já é bem comunicada, né? Apenas para manipular. Às vezes, aparentemente é sim uma manipulação, mas no fundo, o que há é um pedido de socorro. A manipulação ela vem como um instrumento ali para esse grito, mas o que há é um sofrimento ali sim no indivíduo, né? Necessidade de ajuda, né? Manipulação, se eu me ofendo com a manipulação, o problema é comigo, a maneira como eu lido com isso. Eu não posso me afrontar com isso porque o outro está sofrendo. Preciso entender por que ele está fazendo isso. E se está manipulando, entre aspas, ele está fazendo isso em torno de uma coisa muito grave, muito séria. É uma das coisas mais graves que existem. É o maior problema filosófico que existe, que é tomar a decisão de que chega de viver. É gravíssimo isso. O indivíduo está pensando nisso, ele está sofrendo muito. Então, colocar no jogo que a manipulação é extremamente complicado. Outro mito, né? Quem quer se matar, se mata mesmo, né? As redes sociais, quando são noticiados os casos, as pessoas adoram fazer esse tipo de comentário, né? Às vezes sim, quer se matar, vai se matar mesmo, mas é importante, sabendo que ele é prevenível em 90% dos casos, é que não se trata de evitar todos os suicídios, mas sim os que podem ser evitados. E diria mais, adiar os que podem ser adiados, a gente não sabe. Às vezes o familiar que convive com essa problemática, foram 15 anos de investimento tão grande em torno de um ente querido que esteve sempre presente a ideação suicida e uma luta durante 10, 15 anos, tratamento, etc. E acabou que ele tirou a própria vida depois de 10, 15 anos, quando começou a manifestar isso. E às vezes o familiar se culpa por não ter conseguido. É importante saber também o seguinte, o espírito, né, a palestra vai acabar, eu não falei nada de espiritismo ainda, o espírito sempre reconhece depois todo o esforço que foi feito, e sabe-se lá, né, com certeza, esses 10, 15 anos, 5 anos, não sei, que o indivíduo ainda conseguiu permanecer aqui na Terra, foram certamente, extremamente valiosos na jornada evolutiva dele, não ter tirado a vida 10 anos antes. Então, é importante ter isso em mente. Quem quer se matar não avisa. Olha, a maioria, como vimos, né, que tenta ou que se mata, havia sim comunicado antes. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem, né? As pessoas dizem as duas coisas, né? Tem que ser muito covarde para fazer isso, ou tem que ser muito corajoso para fazer isso. Nem uma coisa nem outra. O que há, sim, é uma dor psíquica insuportável ali dentro daquele ser. Outro, que essa frase aí, nem pensar em dizer, né? No seu lugar eu também me mataria. Essa é terrível, porque você está passando a impotência. O indivíduo quer sair daquela situação. Se uma pessoa está seriamente considerando suicidar-se, não há nada que se possa fazer. Não é bem assim. É muito presente a questão da crise, que os impulsos ali muito presentes, forte impulsividade,
E essas crises normalmente têm duração limitada. Daí a importância da presença, do acolhimento. Acalma a crise, sai da crise e é possível a pessoa ter mais discernimento para conduzir um processo próprio de reflexão. Tem que ser louco para se pensar no suicídio. Esse é outro mito, que presente muitas vezes é uma confusão temporária e que passa quando se acalma aquela crise. Esse é outro mito. Quando uma pessoa que tentou o suicídio começa a se sentir melhor, o perigo acaba. Está melhorando e aí se desliga a atenção. Não é bem assim. Lembra que quando ele começa a melhorar, ele passa a ter uma coisa chamada energia. E essa energia é onde ele pode direcionar o foco dessa energia, psíquica e física para, assim, tirar a própria vida. Então, merece continuar, assim, toda a atenção e todo o cuidado. Bom, o que não fazer, em suma? Ignorar a situação, nem pensar, interromper a todo momento. Quando a pessoa está comunicando, falando sobre os sentimentos, deixa falar. Toda aquela carga emocional, aquilo vai saindo. Aquele peso vai saindo. Não ficar chocado ou em pânico, o que é difícil na primeira vez quando você ouve um depoimento assim. Tentar se livrar do problema, fazer o problema parecer trivial. Não, isso vai passar. Dar falsas garantias, né? Não, pode deixar que esse problema segunda-feira, o tempo vai passar, vai melhorar. Isso não é interessante porque vai dar segunda-feira, não mudou a situação, e aí? Não fazer o problema parecer trivial, nem emitir julgamentos. A pessoa já está sob um forte julgamento da própria consciência dos outros, mas da própria consciência. Nem de julgamento de certo e errado, e nem desafiar a pessoa a continuar em frente. O que fazer? Ouvir, mostrar empatia e ficar calmo, tranquilo, sereno. Ser afetuoso e dar apoio, levar a situação a sério e verificar o grau de risco, identificar outras formas de dar apoio emocional, você, família, o CVV, o apoio de um profissional de saúde, o atendimento fraterno da casa espírita, tomar atitudes, conseguir ajuda, dependendo do caso, isso normalmente, esses dois últimos itens ali, quem vai passar isso para você, em geral, vai ser o profissional de saúde, que é remover acesso a meios letais. Pode ser que o médico diga, olha, tira os objetos cortantes, perfurantes da vista, guarde numa gaveta trancada, pode sugerir isso. E se o risco é grande, pode ser que seja necessário ficar com a pessoa o tempo todo, até passar aquele momento ali. E ela já vai estar recebendo a medicação naturalmente. Ok? Bom, principal, na verdade, naquilo que está ao nosso alcance, na nossa vida cotidiana, é a escuta compreensiva. Quando a gente oferece a escuta, OP ali é outra pessoa. Quanto mais a outra pessoa, portanto, fala, mais diminui a sua confusão emocional. Quanto mais diminui a sua confusão emocional, mais ela se torna reflexiva. E esse processo de reflexão ele é crucial, porque ninguém, senão o próprio indivíduo, é que vai revogar a decisão de morrer e tomar a decisão de viver e continuar a sua vida. Daí a importância da escuta. A escuta, a escuta compreensiva, no caso, sem aquela coisa do aconselhamento, que a gente às vezes, muitas vezes insiste em ficar fazendo o tempo todo, mas a escuta compreensiva, ela vai colaborar muito nesse processo do indivíduo se tornar mais reflexivo. E esse processo ele é fundamental para o autorresgate. Às vezes, a pessoa, uma coisa boba acontece na vida, todo mundo tem algum caso assim, ou a própria pessoa, às vezes um negocinho de nada, a pessoa fica feliz, solta fogo, já viram isso? Não aconteceu nada demais, a pessoa fica numa alegria, E às vezes uma coisa boba, uma ponta de unha quebrada, aquilo vira um inferno, estraga o dia ou a noite, da pessoa, sabe? Que a gente vê isso e acha estranho às vezes isso no outro, E o outro às vezes acha estranho isso na gente também, Com pouca coisa, entre aspas, o indivíduo fica muito alegre, também com
pouca coisa o indivíduo ficar mal toda a vida, né? E às vezes a gente tem até dificuldade de respeitar isso no outro, né? Aí nós estávamos comentando sobre isso num seminário, uma pessoa sentada assim começou a cantarolar uma música, e essa música é essa música do poeta, uma música chamada Dom de Iludir, né, que Caetano Veloso diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Esse verso aí retrata exatamente isso, o profundo respeito que deve haver pelo sentimento do outro, qualquer circunstância, alegria na tristeza, o que for, mas o respeito profundo, porque cada um é realmente que sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Bom, enfim, agora no final, o que diz o Espiritismo? O que diz o Espiritismo sobre a questão do suicídio? Todo mundo aqui certamente já sabe, quem está nos acompanhando sabe, porque a literatura espírita, ela é vasta na questão, é privilegiada nessa questão do suicídio. Tomando por referência aqui apenas a codificação, né, produzida pelo trabalho desse notável francês querido Allan Kardec, ela traz diversas passagens sobre a questão do suicídio, isso lá pelos idos de 1800, né, segunda metade do século XIX. Né? Por exemplo, no caso do Livro dos Espíritos, são cerca de 15 perguntas falando sobre a questão do suicídio. Uma pergunta clássica é essa, a 944, quando Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E que os espíritos dizem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, né? Essa resposta é categórica, porque ela pontua muito bem o pensamento espírita acerca dessa questão. E existem outras duas ali no meio do caminho, a 952 e a 952A, que trazem uma ampliação de visão sobre esse problema, que é o suicídio indireto. Essas estatísticas todas aí, a definição de suicídio na área de saúde, só se refere a suicídio direto, suicídio voluntário, e os indiretos, que o Espiritismo há muito tempo atrás já vinha falando. Esse não entra na conta. E de uma maneira muito lúcida, Kardec e os espíritos, os benfeitores, nos trazem informações acerca dessa questão, né? O que mostra o quão complexo é este problema. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem duas passagens. Uma delas é o suicídio à loucura, e a outra é o sacrifício da própria vida, que fala sobre essa questão, sendo que no item 17, o suicídio à loucura, a gente não vai ler isso aqui não, mas vem aqui uma outra contribuição fantástica no que se refere ao fator de proteção do Espiritismo com relação ao suicídio. Vou até grifar aqui. O Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas. O Espiritismo está entrando numa seara. O suicídio indireto, há até alguns estudos, mas a ciência ela não trata do indivíduo que se suicidou. Suicidou, acabou para a ciência oficial. Mas não há nada o que se fazer ali. Existem os que ficam aqui, chamados sobreviventes, a família, os amigos, aqueles 10 a 20 que são impactados, que sofrem quando ocorre o suicídio. A ciência trabalha muito isso, mas e aquele que foi? A ciência não entra nessa seara. E o Espiritismo traz de uma maneira lógica fantástica os próprios suicidas, para contar o que acontece, como eles se encontram do lado de lá. É uma imensa variedade de consequências, mas aqui nenhum escapa, isso está numa das perguntas ali, numa das respostas, é o desapontamento. E resumindo o que Kardec fala nessa passagem, ele traz justamente aquilo que contribui para a elaboração da estrutura cognitiva em cada um de nós acerca daquilo que o Espiritismo nos traz em nossas vidas. Certezas, 3 delas: certeza de uma vida futura, certeza de que, abreviando os seus dias, o indivíduo vai chegar a resultado oposto ao que esperava, e a certeza de que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos seus entes queridos e aos quais ele esperava encontrar. Essas 3 certezas aí são chaves na questão da contraposição à ideia do suicídio.
já que estávamos falando do Espiritismo apresentar os próprios suicidas, que aliás é uma palavra que a gente não tinha usado até este momento, suicida. A gente utilizou porque fizemos referência à passagem da própria literatura, mas em geral a gente não usa essa expressão. Mas dentro do Espiritismo ela é muito bem pontuada, né? Existe o Vale dos Suicidas, não é? Tem um livro famoso e tal, né? E existe um capítulo 5 chamado Suicidas dentro do Céu e Inferno, em que 9 casos de espíritos que foram evocados, que tinham desencarnado pela via do autoextermínio, se apresentam na reunião mediúnica e relatam a sua situação, a sua situação no outro mundo, após o desencarne. Então a literatura espírita, isso tomando só a codificação, ela é bem rica, né? Quando você toma a literatura espírita pós-Kardec, é imensa. Até um trabalho, um artigo publicado por pesquisadores da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mostrando justamente como a literatura religiosa kardecista, ela é privilegiada na questão da prevenção do suicídio, porque há muita coisa produzida, escrita e ditada por espíritos, não só na época da codificação, mas também pós-codificação. Um desses livros, diria que é o segundo maior livro da história do Espiritismo, assim, estou excluindo a codificação, né? O primeiro maior livro de todos os espíritas que existe, inigualável, que dificilmente vai existir um igual, é Paulo e Estevão, na minha humilde opinião. Nosso Lar também é fantástico, né? Mas acho que Paulo e Estevão, ele traz todo o código moral do Cristo e traz todo tipo de ensinamento ali numa obra maravilhosa. E talvez a segunda ou terceira, empatado ali com o Nosso Lar, né, seja Memórias de um Suicida, essa obra ditada há tanto tempo. A própria história da obra ela é fantástica. Conta a história, né, de um espírito chamado Camilo Castelo Branco, ou melhor, Camilo Cândido Botelho, que tira a própria vida e passa cerca de 52 anos no astral, numa situação de extremo sofrimento, até que ele é resgatado por um grupo de trabalhadores da Legião dos Servos de Maria, é levado para uma instituição espiritual. Não vou contar o livro todo aqui, né? Quem não leu, lê, é interessante. E lá ele vive, como André Luiz em Nosso Lar, né? Teve várias experiências, nos contou, né? Camilo também conta a história dele, quando ele volta, reencarna. É uma obra espetacular, fantástica, e que todo mundo que se interessa sobre esse tema deve ler. Falando sobre o que essa obra vai trazer de ensinamento, com a qual nós vamos encerrar aqui nossa reflexão de hoje, antes gostaria só de trazer um termo utilizado na área de saúde que se chama pós-venção. Existe um termo chamado prevenção. Prevenção tranquilo, né? Prevenção do suicídio. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, por meio das informações, falando sobre estados emocionais, falando sobre fatores de risco, fatores de proteção, frase de alerta, né? Isso é prevenção. O que seria pós-venção? É aquilo que vem depois, né? Então, na área de saúde, na questão da pós-venção do suicídio, ela é considerada o quê? Todo tipo de serviço e atendimento disponível para os sobreviventes do suicídio. Essa é a definição da ciência. O que a ciência chama de sobreviventes? Conforme nós dissemos há pouco. Quem são os sobreviventes do suicídio à luz da ciência? A família, em primeiro lugar, que são as pessoas mais próximas, amigos ali, as relações mais estreitadas com o indivíduo. Quando você transporta esse conceito aqui à luz do espírito imortal, quem está incluído aí como sobrevivente? O próprio indivíduo que tirou a própria vida, né? E quando a gente começa a pensar os tipos de serviço oferecidos, né, para o apoio aos enlutados que existe aqui para os familiares, à luz do espírito imortal e pensando nos ensinamentos do espiritismo, qual o tipo de serviço que a gente pode oferecer a esse espírito? Prece, vai ouvir umas 10 vezes aqui prece, oração, é exatamente esse aí. Esse conceito, ele se amplia de uma maneira espetacular, quando nós falamos no meio do ensinamento espírita. O
que o Espiritismo nos traz, né? Ou seja, existe a pós-venção sim para o sobrevivente. O sobrevivente agora não é só a família, mas também o indivíduo que resolveu tirar a própria vida, né? E o serviço oferecido nesse termo que está colocado aqui, por meio das nossas preces, por meio das nossas orações. E lá, então, em Memórias do Suicida, existe um instrutor, que é o Padre Anselmo, que ele fala justamente sobre isso. É um tom principal de uma mensagem sobre o que nós podemos fazer aqui na Terra. Muitos de nós que tenhamos vivenciado ou não a situação de perder um amigo ou ente querido. Ele diz assim, Padre Anselmo: cooperai com a Legião dos Servos de Maria, aquela instituição espiritual comandada por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Cooperai com essa legião e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino. Ele diz: orando fervorosamente por essas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. E ele continua mostrando a importância da oração e da prece, que é algo que está ao alcance de cada um de nós aqui. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar. O gesto da sublime caridade que irá recender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. E ele vai dizer qual é esse primeiro ato. Ele está dizendo isso para todos nós. A prece pela conversão desses infelizes trânsfugas da lei, que se arrojaram, temerários e loucos, ao mais tenebroso e trágico báratro, abismo, né? A que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Ele, de uma maneira categórica, Padre Anselmo coloca a gravidade disso. Ele não diz que é um abismo tenebroso e trágico, ele diz que é o mais. E ele diz assim, finalmente: orai e afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Ou seja, de uma maneira muito clara, muito lúcida e muito profunda, esse instrutor da Legião dos Servos de Maria, Padre Anselmo, traz a reflexão acerca da importância da prece, algo que está ao alcance de cada um de nós. Antes de encerrar, vocês lembram dessa passagem do Evangelho? Está em Marcos, capítulo 14, versículo 38, também em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Vigiai e orai para quê? Vigiai e orai para não cair em tentação, não é isso? O que é o orai? Orai é realmente a oração, a prece, como nós fazemos a prece. Nós pedimos proteção, fazemos nossos pedidos, a prece intercessória, a prece, como nós agradecemos, né, manifestação da gratidão pela prece. O que é o vigiai? Isso, esforço, a manutenção do pensamento elevado. Vigiar, prestar atenção nos próprios pensamentos, né? Atenção aos sentimentos, né? O autoconhecimento é muito ligado a isso. Esse ensinamento fala de quem com quem? Eu, comigo mesmo. Vigiar e orai. Eu posso estender isso ao outro? O orai, como é que eu posso estender ao outro o orai? O Padre Anselmo acabou de dizer aqui, né? Pelos desencarnados, mas pelos encarnados também. Né, prece em favor dos outros, de um ente querido que enfrenta um problema de doença. Então, o orai, nós podemos aplicar a vida do outro. E o vigiai, podemos aplicar? Bom, se você tomar o pé da letra, é perigoso, né? Vigiar a vida dos outros, né? Tomar conta da vida dos outros, ficar bisbilhotando. Não é nesse sentido, né? O que seria o vigiai aplicado ao outro? Prestar atenção no sentimento do outro. Prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. Por isso nós gostaríamos de acrescentar aqui: vigiai, orai e escutai. O escutai é nesse sentido. É a atenção nossa com relação ao outro. Às vezes a gente vive uma vida tão corrida no mundo de hoje, né,
que não tem tempo mais para sentar-se à mesa num café da manhã, no almoço, nas refeições, né? É aquela correria do dia a dia que compromete muitas vezes a percepção de alguém que convive comigo, no mesmo espaço doméstico, mas que eu não sei o que está se passando com o outro, porque a vida é muito corrida. Às vezes o outro vive numa família numerosa, 5, 6 pessoas, mas ele está solitário ali, porque ele não é escutado. Então essa passagem, ela é uma passagem fundamental do Evangelho e que se aplica muito bem na questão da prevenção do suicídio, que se refere à oferta que nós podemos fazer perante ao outro. E já que estamos falando em escutar, nós vamos encerrar aqui agora com uma passagem da obra desse brasileiro fantástico chamado Rubem Alves. Veja o que diz Rubem Alves. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonito quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês, desejando muita paz em seus corações e muito, mas muito amor em suas vidas e em tudo que vocês façam. Grande abraço.